sempre digo que se eu pudesse escolher uma pessoa no mundo para tomar um café com ela, essa pessoa seria o Bryan Fuller, porque eu sou simplesmente alucinada por absolutamente todas as séries que ele criou. É por isso que hoje eu vou falar de Hannibal, considerada a série mais madura dele e apontada por muitos críticos de TV como uma das melhores séries de televisão de todos os tempos. What did you see? E também porque eu já falei de Freud, de The Alienist, eu achei que seria interessante trazer mais um psiquiatra para o meu IGTV. Hannibal é uma série extremamente inteligente. Muito se dizia que ela nem parecia uma série da TV aberta, parecia um seriado da TV fechada. Ela, obviamente, é baseada nos livros do Thomas Harris, e ela teve 3 temporadas. A primeira temporada ela não se baseia em um livro especificamente, ela funciona mais como um prólogo de todas as histórias. Ela pega alguns acontecimentos que são apenas citados no livro e os abordam com profundidade. A própria relação do Dr. Hannibal Lecter, né, o psiquiatra e canibal, com o agente do FBI, Will Graham, ela é muito mais trabalhada, né, esse início dessa relação, como ela nasce na série, já que no livro ela é apenas citada. Did you just smell me? Difficult to avoid. A segunda temporada ela traz elementos do terceiro livro, em que o Will está tentando provar a inocência dele, e também do Dragão Vermelho. E já a terceira temporada ela finalmente traz o lendário personagem Dragão Vermelho. Apesar da série se chamar Hannibal, o verdadeiro protagonista é o agente do FBI, Will Graham. O Bryan Fuller, ele escreveu esse personagem para a TV pensando no Lee Pace, que é um ator com quem ele já trabalhou em Wonder Falls, em Pushing Daisies, porque é uma característica do Bryan Fuller trazer atores com quem ele já trabalhou, mas o Lee Pace não podia porque ele já estava em outra série, Halt and Catch Fire, que também é excelente, e aí o papel acabou ficando com o ator britânico Hugh Dancy. E eu fico pensando em quanto a série seria diferente se fosse o Lee Pace, porque o Hugh Dancy, ele é um ator pequenininho, de uma aparência mais inofensiva, enquanto o Lee Pace tem 1,96 m, é um ator imponente, seria outro seriado. E apesar de o Lee Pace ser o meu ator favorito, eu acho que não existiria melhor opção para o Will Graham do que o Hugh Dancy mesmo, de ter sido como foi. O Will Graham, ele é um agente do FBI brilhante, mas que lida com as perturbações interiores, os demônios interiores, porque ele tem uma habilidade especial. Ele consegue entender e entrar na mente de um assassino e refazer os passos dele. This is my design. Mas é muito difícil para ele lidar com esses sentimentos. Então, na história, ele é o que a gente chama de personagem dinâmico, porque é um personagem complexo, que tem 2 lados muito opostos ali dentro dele. Um personagem que vai se transformando ao longo da história, né? Os personagens dinâmicos geralmente são os protagonistas, e o Hannibal Lecter, que é interpretado pelo dinamarquês Mads Mikkelsen, e na verdade o David Tennant, né, que é famosíssimo e queridíssimo por Doctor Who, chegou a fazer teste, mas é interpretado pelo Mads Mikkelsen. Dr. Lecter, I need you to help me with a psychological profile. É o personagem que a gente chama de estático, né? Que é um personagem que não muda. É um personagem de folha, porque ele vem para contrastar com o protagonista e, ao mesmo tempo, colocar à luz as características do protagonista, né? Para que a gente enxergue as qualidades desse protagonista com ainda mais clareza, como uma folha de papel laminado. Então, o Will Graham e o Hannibal Lecter, eles formam o que na literatura a gente chama de foil pair, porque eles parecem muito diferentes de início, né? O preto e o branco, mas conforme a história vai passando, a gente vê que eles não são tão diferentes assim, né? O que antes era preto e branco vira cinza. São personagens que têm muitas semelhanças, apesar de serem muito diferentes ao mesmo tempo.
Eu acho que o cenário que em que mais acontece essa cumplicidade entre o Will e o Hannibal Lecter, né? Porque o Hannibal, com o conhecimento dele de psiquiatria, de medicina, ele ajuda o FBI a investigar o serial killer, sem que o FBI, na verdade, saiba que o serial killer é ele, o próprio Hannibal. Então, os momentos assim de diálogos mais importantes entre o Hannibal e o Will, que eles constroem quase uma irmandade, porque o Will confia muito no Hannibal e o Hannibal enxerga no Will, com todos esses problemas e perturbações que ele tem, o possível aprendiz, né, de tudo que o próprio Hannibal é. Ele quer transformar o Will num assassino canibal. Então, é na sala de terapia do Hannibal que esses diálogos mais importantes para a série acontecem. E aí é interessante reparar nas cores, porque Hannibal é uma série extremamente visual. This has been my design. As cores sempre estão nos dando alguma informação, nos confidenciando algum segredo. E a sala do Hannibal, ela tem as cores verde e marrom. O verde é uma cor que transmite esperança, mas é uma cor que remete à natureza, à fruta verde que ainda não está madura. É uma cor que se refere à riqueza, né? Ao dinheiro, a mesa de bilhar, que sempre foi ligada à riqueza, ela é verde. E também as civilizações antigas usavam a cor verde para representar os demônios, porque tudo que é verde não pode ser humano. E o Hannibal tinha esse lado que não era humano, né? Ao mesmo tempo em que era um personagem erudito, muito culto, refinado. E o marrom também remete à natureza, né? A cor da madeira, da terra, e remete a um estilo de vida saudável. O Hannibal, ele acreditava que comendo seres humanos ele estava tendo uma vida saudável, né? Que era importante para o corpo dele comer carne humana. Ao mesmo tempo, as vestimentas do Will e do Hannibal, elas também eram em tons marrons e verdes, para demonstrar que eles pertenciam àquele ambiente, que eles estavam seguros ali, né? But your dreams were the one place you could be physically safe. Relinquishing control, not anymore. Yeah, I thought about zipping myself up into a sleeping bag before I go to sleep. E o contrário também é verdadeiro, né? Por exemplo, uma das personagens, uma jornalista, uma repórter, ela tá ali investigando os assassinatos e investigando o Dr. Lecter e, obviamente, ela não é bem-vinda ali, né? Ela tá metendo o nariz dela onde ela não devia. E aí, numa das cenas mais emblemáticas, ela e o Hannibal estão sentados no sofá e atrás deles tem uma parede vermelha, né? Obviamente, o vermelho ele representa a fúria, a paixão e também o sangue. E as próprias vestimentas delas são vermelhas, né? A mulher de vermelho, a mulher proibida. E, obviamente, isso representa que ela estava em perigo, porque ela estava mesmo, né? Delete the conversations you recorded. Doctor-patient confidentiality works both ways. E não só as cores são importantes, como os diálogos. Como eu falei, na segunda temporada o Will tá tentando provar a inocência dele. E uma das cenas mais pro final do episódio, o Jack Crawford, que é o responsável pelo FBI, vai visitar o Will na cadeia. E o Will fala pra ele, "You don't believe me now, but you will." E ele dá uma ênfase nesse "you will", porque will significa perseverança, vontade. Então ele tinha vontade de provar a inocência dele, ao mesmo tempo que o Will é o próprio nome dele. E essa cena, né, que era mais pro final, remetia à primeira cena desse episódio, em que o Jack Crawford brigava com o verdadeiro assassino, ou seja, ele acreditaria no Will. I don't find you that interesting. You will. Mas a minha cena preferida mesmo, em termos de trocadilho, porque Hannibal é cheia de trocadilho, é uma em que uma personagem ela é morta e o FBI ainda não sabe quem foi. Mas o Will, ele quer que o Hannibal perceba que foi ele, o Will, quem cometeu, que ele tá virando um discípulo do Hannibal. Não vou contar se isso é verdade ou não. Mas, então eles estão ali no funeral dessa personagem e o Will sobre as investigações diz: "She won't rise from the ashes, but her killer will." Ela não vai renascer das cinzas, mas o assassino delas irá, né? Dizendo que eles vão descobrir quem é o assassino, mas ao mesmo tempo, her killer will Graham, né? Ela não vai renascer das cinzas, mas o assassino dela, Will Graham. E aí ele dá uma olhadinha pro Hannibal, é uma cena que me marcou muito assistindo a série.
E falando em trocadilhos, o próprio pôster da série já era um trocadilho, né? Porque vinha escrito Embrace the Madness. E Mads Mikkelsen é o ator protagonista, né? O co-protagonista, na verdade, da série. Apesar de se pronunciar Mads na língua dinamarquesa, os estadunidenses pronunciam Mads. Então, Enjoy the Madness, Mads, o que era muito legal. E falando no Mads, ele causou no Instagram semana passada, porque quando o Hannibal foi cancelado em 2015, foi exatamente naquele período que a Netflix estava começando a ressuscitar séries canceladas há muito tempo, séries que não pertenciam a ela, e os fãs imploraram para a Netflix ressuscitar Hannibal, né, dar continuidade a Hannibal, porque embora a série não tivesse uma enorme audiência na TV americana, ela tinha um público fiel. E a Netflix falou que não daria continuidade porque a série pertencia ao catálogo da Amazon, então não era interessante para ela colocar a 4ª temporada no catálogo dela se as outras 3 estariam em outro lugar. Só que agora em junho, Hannibal vai entrar no catálogo estadunidense da Netflix, né? Aqui no Brasil já era da Netflix, eles tiraram recentemente, mas o que interessa é lá nos Estados Unidos. Ela vai entrar e todo mundo ficou, meu Deus, será que vão dar continuidade? E o Mads publicou a mesma coisa, né? Será que vem por aí deixando os fãs enlouquecidos? O Bryan Fuller já falou que se tiver a 4ª temporada, ela vai ser baseada no livro O Silêncio dos Inocentes, que é o mais famoso, tem o filme também, né, aclamadíssimo. E a grande dúvida é se a personagem Clarice vai fazer parte da história, já que o Bryan não detinha os direitos da personagem, e para piorar a situação, uma série sobre ela vai ser lançada na CBS em breve, né? A série não vai ter o Hannibal, vai ser só sobre a Clarice. Então, é uma grande indagação, né, que fica. O Bryan já falou que se a série tiver essa personagem, ele gostaria de trazer diferente do livro, talvez negra, com um fundo humilde, pobre, e uma mulher negra vindo do sul dos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma região que sofreu muito com a escravatura, com o preconceito com os negros históricos, né? Isso seria interessante. O Bryan, ele costuma mesmo fazer alterações importantes nas histórias. A própria doutora Alana Bloom, que é interpretada pela Caroline Vernaz, na verdade, no livro era um homem, né? Alan Bloom. E outro personagem aguardadíssimo dessa 4ª temporada seria o Buffalo Bill. E quem interpretaria o Buffalo Bill seria o Lee Pace. E como eu sei disso, porque o Bryan Fuller me falou isso numa resposta no Facebook. Eu quase tive um treco, né? Quase imprimi e coloquei num quadro na parede. E o Buffalo Bill é um personagem, é um assassino em série, né, de mulheres, porque apesar dele ser homem, ele se reconhece como mulher. Então esses crimes dele estão ligados a isso. E o papel mais marcante da carreira do Lee é de uma transexual no filme Soldier's Girl. E eu esqueci de falar nessa parte estética da série sobre o motif. Motifs são elementos que aparecem repetidamente numa cena para reforçar uma ideia. E no caso de Hannibal, o motif era um alce. Toda vez que o alce aparecia na cena, isso queria dizer que o Will Graham atribuía aquele crime que ele estava investigando ao Hannibal Lecter como sendo o autor. Então era comum, por exemplo, que um alce de verdade entrasse ali na cena do crime, metaforicamente, para dizer que ele atribuía o crime ao Hannibal. Como o alce está associado ao Hannibal, e como eu disse antes, o Hannibal quer transformar o Will num discípulo, o alce ele serve como uma metáfora também para a própria relação entre esses dois personagens. Então, quando eles entram em crise, esse alce aparece ferido, e à medida em que o Hannibal e o Will se reaproximam, esse alce se refaz, até que numa cena bastante emblemática também, o Will se transforma no próprio alce. Genial, né? Bom, já que nem café toda do mundo eu vou conseguir tomar um café com o Bryan Fuller, eu já vim aqui de marrom, porque se por acaso a Netflix decidir dar continuidade a Hannibal nesse período de isolamento social, a gente não pode sair de casa, eu já vou me sentir em casa lá no escritório do Hannibal Lecter, né? Não?